Olá! Começa aqui a primeira edição de 2021 do programa Ministério Público em Ação, uma edição especial de retrospectiva. Iniciamos trazendo assuntos relacionados à proteção da criança e do adolescente, incluindo 2 entrevistas sobre adoção e sobre guarda compartilhada. E mais, você conhece a Lei da Palmada? Sabe quais os limites ela estabelece? Nesta edição trazemos também informações sobre transporte escolar. Não basta que haja transporte em circulação, é preciso que sejam obedecidas diversas normas. Saiba quais. Ao longo do programa, confira os relatos de diversos tocantinenses captados por nossa equipe para a campanha Ministério Público, presente em muitas histórias de vida. Eu sou Joelino Cavalcante e esta é uma produção do Ministério Público do Tocantins, em parceria com a TV Assembleia. Eu tenho uma doença denominada atrofia muscular espinhal tipo 3, que é uma doença que causa fraqueza nos músculos. Só conseguimos descobrir realmente o que era quando eu completei 11 anos de idade. Devido ao fato da fraqueza muscular, eu não consigo me locomover sozinho, mesmo com uma cadeira comum, manual. E aí eu sempre precisava da ajuda de um terceiro. Alguns amigos nos relataram que o Ministério Público poderia nos ajudar. Então nós fizemos o pedido de uma cadeira de rodas motorizada. O Estado havia negado a princípio. E o Ministério Público já nos atendeu sempre bem e conseguiram a minha primeira cadeira de rodas motorizada. Alguns anos depois eu precisei também ir junto ao Ministério Público para requerer um guincho elétrico de transferência, para me transferir da cadeira para a cama ou da cama para a cadeira. No dia da audiência, o promotor de justiça, o Dr. Caleb Mello, me questionou em relação à minha casa. Se a minha casa era adaptada, se tinha rampa, como é que era a questão do banheiro. Então eu disse a ele que a minha casa era popular e que eu não tinha acesso nenhum ao banheiro da minha casa. Inclusive eu tomava banho na sala da minha casa. Tomei banho na sala da minha casa há aproximadamente 8 anos. E aí eu disse a eles que eu tinha um sonho de construir uma casa adaptada nos fundos da casa da minha mãe. Era um sonho muito distante para mim ter uma casa adaptada. Aproximadamente um mês depois começou a chegar os materiais. E aí eu comecei a acreditar que realmente iria ser possível ter uma casa adaptada. O Ministério Público, ele não só foi, como continua sendo um divisor de águas na minha vida. Hoje o meu objetivo, após o curso, seria fazer um concurso no Ministério Público, a princípio para analista, e logo depois tentar ser um promotor para poder ajudar as pessoas. A Lei da Palmada existe para proteger as crianças e adolescentes em relação a castigos físicos e também tratamentos cruéis. Confira o VT e saiba mais sobre esta lei. Você já ouviu falar sobre a Lei da Palmada? Esse é o nome informal da Lei número 13.010 do ano de 2014. Conforme a lei, a criança e o adolescente têm direito de ser educados e cuidados sem o uso de castigos físicos ou de tratamento cruel ou degradante, utilizados a pretexto de disciplinar, corrigir ou educar. O castigo físico, que a lei proíbe, diz respeito a qualquer tipo de punição que utilize a força física e provoque lesão corporal ou sofrimento. Já o tratamento degradante e cruel está relacionado com o ato de humilhar, ridicularizar ou ameaçar gravemente a criança ou o adolescente. A sanção para quem infringir a lei varia de acordo com a gravidade de cada caso, indo da advertência até a perda da guarda da criança ou adolescente. Os casos de infração à lei podem ser denunciados ao Conselho Tutelar ou ao Ministério Público do Tocantins.
No nosso quadro MP Entrevista, teremos 2 entrevistas sobre os temas adoção e guarda compartilhada. Na primeira delas, o promotor de justiça Sidney Fiore Júnior dá detalhes sobre a adoção. Quem conduz a entrevista é o promotor Rogério Mota. Confira. Segundo dados do Cadastro Nacional de Adoção, mais de 30 mil crianças e adolescentes estão em situação de acolhimento no Brasil e mais de 5 mil estão aptas a serem adotadas. São crianças que estão em situação de risco, vítimas de negligência, abandono, maus tratos, entre outras violações de direitos. Para falar sobre o tema adoção, hoje o nosso bate-papo é com o promotor de justiça Sidney Fiore Júnior, que é promotor de justiça da infância e juventude da capital, atuante na defesa dos direitos da criança e do adolescente desde que ingressou no Ministério Público do Estado do Tocantins. A gente sabe que o Ministério Público é o guardião do direito das crianças e adolescentes, mas muita gente às vezes não sabe qual o papel do promotor de justiça no processo de adoção. Será que o senhor, com sua vasta experiência, poderia explicar para a gente o que o promotor de justiça faz nesse processo? É um processo longo que começa lá na prevenção. A gente trabalha muito com o Conselho Tutelar, com o Conselho de Direitos, então a gente trabalha toda a parte protetiva da criança e adolescente para que ela jamais saia do seio da sua família. Então aquela família que já está fragilizada, está começando a expor a criança a uma situação de risco, essa família já tem que receber uma medida de proteção. A criança ou os pais. Medida de proteção, de fortalecimento dessa família, para que a criança não saia dessa esfera familiar, que ela não seja colocada em situação de risco, de perigo. Então a gente trabalha lá no início. Para isso tem os programas, por exemplo, da assistência social, o PAEF, o PAIF, que são programas de fortalecimento de vínculos familiares. Tem agora a lei da primeira infância. Então são várias normativas que tentam fazer com que a criança não entre nesse sistema de situação de rua, negligência, abandono, maus tratos. Tenta evitar isso. A promotoria trabalha desde esse momento. Entretanto, a gente sabe que em alguns casos mais graves, essa criança vai ter que ser acolhida, vai ter que ser colocada numa família substituta. Então, o papel do promotor é induzir a política pública dessa proteção. Ou seja, na minha comarca já tem um acolhimento, ou familiar, ou institucional? Ou seja, tem um abrigo ou famílias acolhedoras? Se a resposta for não, o promotor pode instaurar um inquérito civil, tentar firmar um TAC, né, pedir uma recomendação, ajuizar uma ação civil pública, de maneira que a cidade, o município ou a comarca esteja preparada para que no momento que uma criança precisar ser acolhida, que tenha o equipamento público disponível. Porque só quem já trabalhou naquela comarca lá do interior sabe o desespero que é quando o Conselho Tutelar te liga à noite, num sábado: doutor, tem uma criança aqui, tem que ser acolhida, ela está na rodoviária, está sozinha, apareceu aqui do nada. E se o seu município, a sua comarca, né, não tem nenhum equipamento da assistência social, você vai ficar desesperado, não vai ter o que fazer. Então, para não trabalhar no improviso, não trabalhar, né, no supetão, de uma maneira improvisada, o promotor tem que, né, trabalhar nessa prevenção, formando essa rede de proteção, para que, se lá na frente acontecer da criança ser acolhida, o que o Estatuto da Criança preconiza? Artigo 19, tentar fazer de toda forma a reintegração familiar, ou para a família nuclear, ou para a família extensa. Então aí vem a busca ativa de um tio, de uma tia, de um avô, de uma avó, para ver se alguém pode cuidar dessa criança. No final das contas, não achou ninguém, a criança permanece no acolhimento. Hoje a lei foi alterada, a criança pode ficar no máximo 24 meses acolhida. Depois tem que ter uma decisão fundamentada, dizendo por que ela não foi reintegrada antes. E se no fim de tudo, depois de promover essa família de todas as formas, por exemplo, normalmente é álcool e drogas do pai ou da mãe, quais são os motivos que levaram essa família a deixar a criança em abandono? Então a gente tenta trabalhar no motivo, na causa do problema familiar, para então conseguir fazer a reintegração. E se nada disso der certo, aí a gente entra com aquela ação de destituição do poder familiar, para que o nome da criança então seja então colocada no Sistema Nacional de Adoção, que aí então ela estará disponível para ser adotada por uma outra família. E nós vamos agora com a pergunta do telespectador. Olá, eu sou o Herbert Araújo, sou jornalista e gostaria de saber por que é tão moroso o processo de adoção? É uma pergunta que realmente surge sempre que o tema adoção é citado. Existe essa concepção? O que o senhor poderia nos falar a respeito? Existe uma crença popular de que o processo de adoção é demorado, porque realmente, a depender da situação, ele é demorado mesmo, né? Principalmente nas adoções
ilegais, adoções irregulares, ou aquela adoção chamada intuito personae, que é aquela adoção que o casal conheceu uma pessoa, exemplo, uma funcionária doméstica, aí ela diz que quer entregar o filho para adoção, ou seja, não é aquela adoção preconizada pelo estatuto, daquele casal, daquele pretendente que está na fila de adoção e faz tudo certinho. Então, quando a situação é ilegal, é de uma adoção intuito personae, muitas vezes os pais biológicos da criança eles têm que ser citados, né? E a citação muitas vezes demora muito, porque essa pessoa que está entregando a criança mudou para o Pará, mudou para o Maranhão, até a gente conseguir encontrar essa criança, né, para se pedir uma carta precatória de citação. Tudo isso o processo vai demorando, vai atrasando. E aí a adoção depende, né, de primeiro você destituir o poder familiar. O Estatuto da Criança determina que o sistema de justiça tente fazer a reintegração familiar. Se a família tiver condições, é direito da criança ser criada e educada no seio da sua própria família. Então, por isso que demora. Então, hoje em dia, nós tentamos de todas as formas evitar essa adoção intuito personae. Nós estamos fortalecendo através de um projeto interinstitucional, inclusive está em andamento esse projeto aqui no MP, com o Tribunal de Justiça e demais outros parceiros, no sistema chamado de entrega legal. Aquela mãe, aquela gestante que fala, olha, não vou querer, né, criar essa criança, eu quero entregar ela para adoção, ela já procura a vara da infância, e ela vai receber todo o atendimento para saber se ela não está no estado puerperal, se for logo após o parto, ou se for antes mesmo. Às vezes é o que ela só quer entregar por causa de uma situação financeira. Então, hoje existem os programas sociais de transferência de renda. Então a gente tenta apoiar aquela mãe com todos a rede de proteção, de assistência, saúde, enfim. Mas se ela se mantiver firme, falando, não, eu quero entregar para adoção, logo após o parto, no prazo de 10 dias, o juiz marca uma audiência para ouvi-la. E se na audiência ela confirmar o propósito de entregar para adoção, o juiz já extingue o poder familiar, essa criança já fica disponível para adoção, a gente já procura quem é o primeiro pretendente da fila de adoção, essa pessoa já recebe a guarda da criança, já pode ficar com a criança, levar para casa, o juiz marca um prazo, né, para que essa criança fique lá, um estágio de convivência, é o nome. Findo esse estágio de convivência, o casal já ajuiza a ação de adoção. Normalmente o estágio de convivência é curta, de 20 dias, 30 dias. O juiz pode marcar o tempo que ele achar razoável. A ajuizada ação de adoção, nesse sistema, que é a adoção legal, correta, adequada, com o ajuizamento da ação de adoção, como já houve a extinção do poder familiar, sequer tem um réu nessa ação. Ela já não tem mais pai, não tem mãe. Uhum. Então a adoção, a ajuizada adoção, faz apenas uma audiência para ouvir os pretendentes, né? É feito um estudo psicossocial juntado no processo, alegações finais, sentença. Esses dias nós julgamos uma ação dessa de adoção, no tempo total da propositura da adoção, a sentença demorou 11 dias. Olha que bacana. 11 dias. Aí eu pergunto, a adoção é demorada? Quando a adoção é ilegal, realmente pode ser demorado, como o senhor falou. E nessa linha de crenças, concepções, muita gente também acha que só casais podem adotar. É verdade isso? Não, não é verdade. Podem adotar casais ou pretendentes solteiros, né? Viúvas, divorciados, né? Não tem problema nenhum. Desde que haja uma diferença de 16 anos entre a pessoa que vai adotar e a pessoa que será adotada, tem que ser maior de 18 anos, né? É feito, claro, uma entrevista, tem todo um preparo dessa pessoa, né? Mas se tudo isso tiver ok, essa pessoa vai poder adotar sim. A importância do Ministério Público para a nossa vida é fundamental sempre, né, em todas as áreas. Eu que cubro política, por exemplo, a gente vê o trabalho fundamental, né, tanto em fiscalização da aplicação de recursos públicos e nas mais diversas áreas. Mas o mais importante nesse período que nós vivemos, período difícil que todos nós vivemos, foi justamente para contribuir no combate à pandemia. Eu sempre digo que o papel dos promotores foi fundamental. Nós acompanhamos tudo, cada momento desse período tão duro que nós vivemos, e a gente via coisa absurda, em meio ao negacionismo, né, que marca
o país, marcou o país nesse período e marca o país nesse período. Nós vimos, por exemplo, os prefeitos no auge das internações, das mortes, de casos, por exemplo, revogando decretos que instituía restrições no comércio, na movimentação, porque propunha o isolamento social tão fundamental para nossas vidas, para que a gente não ficasse doente e não corresse o risco de morrer. E o Ministério Público, a atuação dele foi fundamental para coibir esses abusos dos políticos que queriam, no momento inclusive eleitoral, na verdade fazer média com o público, com o seu eleitor. E o Ministério Público agiu firmemente em defesa do cidadão. E não só nas atuações em termos de política pública, mas também na aquisição, por exemplo, de insumos, EPIs, depois também na questão das UTIs, né, enfim, foi um trabalho fundamental. O Ministério Público contribuiu decisivamente no momento difícil do país e nós vimos o Ministério Público sendo esse ponto de equilíbrio, esse porto seguro para o cidadão. Isso aí foi muito importante. Eu parabenizo mais uma vez o Ministério Público, que é, sem dúvida, um dos principais parceiros da imprensa do Tocantins e do Brasil. E no segundo momento do MP Entrevista, a promotora de justiça Beatriz Regina de Mello fala sobre guarda compartilhada. O bate-papo é conduzido pela promotora de justiça Isabelle Figueiredo. Olá, eu sou Isabelle Figueiredo, promotora de justiça aqui no Ministério Público do Estado do Tocantins, e na entrevista de hoje nós vamos receber a promotora de justiça Beatriz Regina Lima Mello, que há mais de 30 anos atua no Ministério Público aqui do Estado e possui larga experiência na área da infância e juventude e da família. Atualmente, ela é titular da 16ª Promotoria de Justiça da Capital, promotoria que tem atribuição na área de família e sucessões. Doutora, hoje a gente vai falar sobre guarda compartilhada, que é um tema que gera muita controvérsia entre os casais que se separaram. E uma das coisas que mais chama a atenção é que antigamente essa guarda, na maioria das vezes, era exercida só por um dos pais, ou o pai ou a mãe exercia essa guarda exclusivamente. E aí surgiu o Instituto da Guarda Compartilhada. E acho que a primeira coisa que a gente precisa saber é o que é a guarda compartilhada. É muito interessante porque o que nós temos visto, doutora, é que não é uma dúvida só dos casais. Eu tenho visto essa dúvida, inclusive, com os profissionais do direito, né? Em mencionar uma guarda alternada quando, de fato, se quer uma guarda compartilhada. Essa guarda de um dos pais, que é a chamada guarda unilateral, ela dava um poder exclusivo a esse pai ou essa mãe que diretamente exercia essa guarda com relação ao seu filho. E o outro passava a ser praticamente o provedor responsável por pagar os alimentos. E toda a responsabilidade da criação do filho ficava para esse detentor da guarda unilateral. O que se verificou ao longo dos anos é que isso não estava sendo produtivo ou não estava trazendo um bem-estar para as crianças ou mesmo adolescentes. E aí, hoje, essa guarda compartilhada é a guarda oficial do país. A guarda unilateral ela passou a ser uma exceção. E o que quer dizer uma guarda compartilhada? É que tanto o pai quanto a mãe têm plenas responsabilidades com relação aos seus filhos. Tanto com relação à educação, com relação até mesmo a dar um consentimento para o casamento, né, quando tiver 16 anos, esse adolescente, e não mais apenas um decide a vida do filho. E aí vem as dificuldades de entender, não, mas então os dois vão responder, e com quem que mora a criança? Compartilhada, nós vamos ter o filho um período com um pai e um período com a mãe. Como que funciona? E aí começam a surgir as dúvidas, né? Como eu mencionei, às vezes acho que a guarda fica um pouco com a mãe, um pouco com o pai. Isso é compartilhada? Não. Nós podemos ter a guarda com a residência fixada com a mãe, por exemplo, ou fixada com o pai e ser uma guarda compartilhada. Isso que a senhora esclareceu
É fantástico o quanto que nós vemos de dúvidas sobre isso e o quanto que as pessoas acreditam que alternar o local onde a criança está significa um compartilhar de guarda. Então, assim, perfeito. Muito obrigada, doutora Beatriz. Assim, a gente sempre aprende quando a senhora fala. Nós, inclusive, temos que ter em mente que essa guarda alternada, ela pode tanto ser compartilhada quanto unilateral. Né? Porque nós podemos ter que quando está com um, ele responde sozinho. Quando está com o outro, responde sozinho. Né? Ou quando está com ambos, nós temos 2 residências fixadas ou apenas uma. Então, realmente é um assunto bastante complexo e que o que os pais precisam ter em mente é que são pais e que a responsabilidade eles têm pelo bem-estar do seu filho. O dever de cuidado é sempre dos 2. Exatamente. Doutora, e aí surge uma dúvida. Muitos pais acreditam que, em sendo a guarda compartilhada, não devem pagar pensão alimentícia. Eles precisam pagar essa pensão? É por isso que eu mencionei que vai depender quando essa criança ou esse adolescente está na residência de um ou está nas 2 residências. Né? Quando normalmente a guarda compartilhada, ela vai ser fixada a residência com um dos pais. E esse com quem está a criança, que boa parte das vezes é com a mãe, é a responsável financeira. Então, o pai é que tem que pagar a pensão alimentícia, independentemente que ele interfira, que ele auxilie, que ele também colabore na educação do seu filho. Mas quem passa a ser o responsável por prover financeiramente a criança é a mãe. Então, o pai paga os alimentos. Nos bastidores, eu até comentava, mas tem caso em que a mãe pode ser presa por não pagar alimentos para o filho? Pode. Se o pai, né, for o responsável financeiro e a residência for fixada com o pai, a responsabilidade de pagar os alimentos é da mãe. E se ela deixar de pagar os alimentos, é um dos casos que nós temos de prisão civil, é exatamente o não pagamento da pensão alimentícia. Isso porque os custos de manutenção daquela criança, daquele adolescente, de custos de educação, de vestuário, até de uso de energia elétrica dentro da casa, por exemplo, isso tudo fica custeado com aquele que está recebendo a criança dentro daquele espaço doméstico. Então, o outro tem que arcar com isso. Ok. Doutora, e tem a possibilidade de um dos pais se recusar a exercer essa guarda compartilhada? Nós temos visto muito isso, né? Principalmente relativamente às mães que querem exercer essa guarda unilateralmente. Nós vemos essa dificuldade porque normalmente com a separação houve desentendimento. São muito poucos, infelizmente, os casos em que nós temos um término de um relacionamento em que não houve desentendimento entre as partes. E se durante o casamento já havia desentendimento, pensa-se que com o término esses desentendimentos ainda irão continuar, inclusive com a educação do filho. Então, por isso que nós vemos uma certa relutância em se aceitar a guarda compartilhada, porque seria quase como uma ingerência do outro na sua vida, mas não é na sua vida, é na vida da criança. E essa participação do pai ou a participação da mãe é fundamental na vida da criança. Eu tenho um exemplo que eu acho que é muito interessante, que mostra a repercussão psicológica disso para os filhos. Porque quando nós temos uma guarda unilateral, o filho tem como se o responsável por ele, ou por ela, né, por essa criança, seja apenas um. Por exemplo, a mãe. E aí o pai vai questioná-la, vai falar alguma coisa, essa criança pode virar para o pai e dizer: quem manda em mim é minha mãe, quem tem a minha guarda é minha mãe. E isso é péssimo na educação da criança. Porque a criança ela tem que saber que ela tem que manter esse diálogo, essa responsabilidade, tanto com o pai quanto pela mãe. E quando nós falamos em pai e mãe, nós estamos falando nessa família tradicional, mas nós não podemos esquecer que quando nós falamos isso, nós incluímos os casais homoafetivos, nós incluímos todas as relações em que tem separações. Né? O número de casos de separação entre 2 mulheres, né, ou entre 2 homens também está aumentando. E nós vamos vivenciar essa situação com essa mesma responsabilidade entre 2 pais ou 2 mães. E o foco tem que estar na criança, não é isso, doutora Beatriz? Com certeza. A gente tem que pensar sempre
naquela criança de como ela deve se desenvolver de forma saudável. Exato, esse é o objetivo. Doutora, a senhora mencionou e esclareceu muito bem para a gente desde o início que existe uma diferença entre guarda compartilhada e guarda alternada. Existe algum critério pré-estabelecido para fixar o tempo em que vai ficar com um ou com o outro? Eu, particularmente, inclusive quando chegam pedidos de homologação, né, de acordo de guarda, em que se faz uma guarda alternada, ficar uma semana com um, uma semana com outro, ou 15 dias com um e 15 dias com outro, num primeiro momento eu peço uma audiência de justificação. Por quê? Nós temos que ver o caso concreto. Normalmente o que se pede principalmente é que a criança tenha o seu lar, o seu espaço de estudo, o seu espaço da sua proteção, que pode ser tanto na residência da mãe quanto na residência do pai. Essa alternância de lar muitas vezes traz uma instabilidade para essa criança, inclusive dependendo da idade. Porque ela tem os brinquedos aqui, ou tem o material de estudo, ela fica levando o material de um lugar para o outro, e isso é péssimo para a criança. Muitas vezes os pais querem essa guarda alternada pensando que eles vão ter o filho um período com um com o outro, atendendo o aspecto deles. Mas qual é o melhor para a criança? Então a guarda alternada ela é uma última alternativa, né? Nós temos casos que já vem funcionando a guarda alternada, por isso que nós não vamos nos opor a que seja feita dessa maneira. Mas o ideal é que a criança tenha a casa dela, que pode ser a do pai ou da mãe. E aí vai conviver com aquele com quem ela não mora da maneira mais intensa possível. Eu sugiro, inclusive com os pais que tenha essa disponibilidade de diálogo, que a visitação seja livre, né? Do pai todo dia, quando nós não estamos na pandemia, de poder buscar no colégio ou levar para tomar um sorvete, para que esse contato com o outro seja também diário. Agora, o promotor de justiça Argemiro Ferreira dos Santos Neto traz explicações sobre transporte escolar. Acompanhe em nosso quadro Com a Palavra, o promotor de justiça. É interessante falar sobre o transporte escolar, porque ele que garante, vamos colocar, tanto uma inclusão social muito grande, quanto também aquela situação de eliminar a evasão escolar. Então a importância dada ao transporte escolar é a mesma importância dada à educação como um todo. E as cifras de dinheiro que chegam para esse transporte escolar são significativas. Tanto que até a inovação legislativa do Fundeb garantiu isso aí e estamos cada vez mais ampliando os repasses do governo federal na educação. Então, quando se fala em transporte escolar, nós temos que ter sempre em mente isso aí. Inclusão social, evasão escolar e também grandes cifras em dinheiro repassadas diretamente à educação, a essa qualidade e segurança na escola. Adentrando especificamente sobre a questão da segurança, esse ponto, isso aí é claro que o estudante ele tem direitos. Esses direitos é, claro, uma rota mais curta, menor permanência dentro do veículo, e, claro, vamos passar agora pela própria segurança em si do veículo e do condutor. O condutor esse tem que estar habilitado, vamos ver inclusive a questão das multas que esse condutor teve, se foi multa grave, gravíssima, dependendo da situação desse condutor, ele é inabilitado para exercer aquela função. E o veículo, claro, tem que passar por vistorias semestrais pelo Detran. Vistorias essas que vai desde um farol que está com a luz apagada, que está com a luz queimada, até um cinto de segurança, a questão de número de alunos que está dentro desse veículo é compatível realmente com o número de cadeiras essas com cinto de segurança. Então, é todo um arcabouço que nós vamos se blindar, vamos colocar assim, para que realmente chegue com segurança esse transporte até aquela ponta, chega até o aluno. Em 1996, na época promotora da infância, já no final do dia, em dezembro, uma época que chovia muito,
2 crianças foram encontradas num bairro típico de Araguaína, típico por ser uma região de drogas, prostituição, na feirinha. E essas crianças estavam numa rede, os 2 eram gêmeos, com 3 meses, praticamente, porque nós não tínhamos documento para dizer realmente, com picadas de formiga de fogo, bitucas de cigarros no corpinho deles, fezes, vômito. Um deles mal conseguia chorar. Eu peguei 2 mantas do meu filho, na cor verde, eu me lembro, e levei para amparar essas crianças. Naquela época, o promotor, ele era tudo, ele era o conselheiro tutelar, ele era o assistente social, ele fazia tudo. E tivemos a notícia que os familiares, seus pais, foram embora. Tivemos que colocar em adoção. Por coincidência, na época, havia uma moradora de Araguaína que era casada com um americano e tinha vindo passear, visitar os familiares para o Natal. E essa senhora ficou assim, muito apaixonada pelas crianças e quis adotá-lo. Quando eles me mandaram a fotografia deles, atualmente já com 15 anos os 2, eles estavam vestidos com a roupa de futebol americano, segurando as 2 mantinhas, agradecendo a mim que eu mudei a vida deles, que hoje eles frequentavam a universidade já em Michigan. E eu sempre me lembro disso e me emociono muito, porque realmente a gente, como promotor de justiça, além da gente fazer com que a justiça seja feita, também a gente ajuda, né? Eu pude mudar o destino desses 2 meninos. Apesar de toda a pobreza que nós temos, é muito grande, muito triste, mas nós temos assim um brilho no olhar do tocantinense, dessa população, que nos anima a continuar cada vez mais por um Ministério Público melhor. Chegamos ao fim de mais um programa Ministério Público em Ação, levando até você informação sobre os seus direitos e divulgando a atuação do Ministério Público na garantia das leis. A gente se vê no decorrer de todo este ano. Até lá!